O livre-arbítrio é uma dádiva ou uma maldição? Quão influenciados nós somos ao tomar uma decisão? Essas e outras perguntas iremos responder aqui nesse vídeo sobre livre-arbítrio, mas não só. A gente vai falar sobre egrégoras, sobre depressão, sentimentos, pensamentos, muitas coisas serão abordadas para que todas as pessoas possam entender o poder que elas têm em si mesmas para melhorar a vida delas e a do próximo como consequência. Então, nós podemos começar com a definição do que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de um ser escolher livremente as suas ações, seus pensamentos e as suas decisões. Antes da gente se aprofundar nessas questões de influências espirituais, eu gostaria de deixar claro uma perspectiva do qual eu vivi. Por isso, eu decidi fazer um slide para ficar bem interessante e fácil a compreensão do que aconteceu comigo e a explicação, enfim, vai se desenvolver de uma forma mais leve, mais fluida, para a gente discutir esses posicionamentos e eu quero que você comente aqui o que você achou. Então, vamos lá. Primeiro, você é de fato uma vítima, você sofreu alguma agressão, você sofreu alguma injustiça e, portanto, não foi da sua escolha, não pertence ao seu livre-arbítrio, pertence ao livre-arbítrio de outra pessoa. Imagine a vítima, não só você se sentindo vítima, mas um acontecimento que lhe marcou e que poderia te causar muita raiva, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de tristeza, e como consequência você vai... A forma como você se trata reverbera na forma como você trata as outras pessoas. Isso é completamente interligado e é visto com muita clareza, não precisa pesquisar muito para você perceber que isto é um fato. Você só tem duas opções, eu digo isso porque eu já fui vítima e não é incomum, não tem nada de especial em ser vítima, até porque muitas pessoas são ao longo da vida, inclusive, na verdade, ser vítima ou se entender como vítima, se identificar como uma vítima, é algo comum que provavelmente todas as pessoas têm a experiência pelo menos uma vez na vida. Dito isso, você só tem duas opções: ir para o caminho da luz ou ir para o caminho da escuridão. Aqui, ó. Eu coloquei agressor porque é uma coisa muito comum. Muitas vítimas se tornam agressoras. No caso, nem toda vítima se torna literalmente um agressor. No caso, ela pode expressar essa pendência que ela tem de formas variadas, inclusive sendo arrogante, sendo ruim com quem ama, não sabendo lidar com o amor, não sabendo lidar com a suposta rejeição. São inúmeros fatores e dependendo de qual foi a agressão que a vítima teve, dependendo, ela pode variar em muitos aspectos. Por isso que sempre existe e é necessário que haja um tratamento dentro daquela pessoa. No caso, eu estou falando especialmente de uma ferida emocional. Então, ela não é física, ela é emocional. Esta ferida emocional, ela tem que ser tratada, tá? E eu não tenho como dizer um tutorial de A a B, de como tratar uma ferida, porque cada ferida é muito particular. Eu consegui tratar a minha ferida com anos, assim, eu diria que levou... Eu comecei a tratar a minha ferida no ano passado, em 2024. Levou mais ou menos um ano pra eu dizer, bom, eu tô bem. O tratamento, apenas o tratamento levou um ano. O tempo que eu sofri sendo vítima, me considerando vítima, me sentindo vítima, levou 18 anos. E com 19 eu comecei a ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Vem cá, meu gato, vem. Então, basicamente, esse é o conceito. Por que eu falei isso? Porque isso é livre-arbítrio puro. Isso é uma representação clara do que é livre-arbítrio, né? São dois caminhos. A partir de um contexto que é muito específico e que eu tenho propriedade para falar justamente porque eu vivi isso. Então, eu quero falar sobre isso porque é uma forma diferente de olhar
a vida, né? Como eu falei, não tem como passar um tutorial de como ir para a luz ao invés de ir para a sombra ou para a escuridão. Não existe um tutorial, mas eu quero dizer para você que é plenamente possível, tá? É possível, mas você tem que encontrar você sozinho o seu próprio caminho. Agora a gente vai para um outro lugar. Aqui a gente entra no âmbito das influências espirituais, especialmente as egrégoras. E aí você se pergunta, o que são egrégoras afinal? Essas daqui são as egrégoras. Os círculos menores são os seus sentimentos, as suas intenções, os seus pensamentos com relação àquilo que você viveu, você é esse indivíduo, por exemplo. E esses daqui são figuras que tem um sentimento, uma experiência parecida, semelhante com você e que acaba sustentando ainda mais essa egrégora. Ou seja, esse daqui é um exemplo de energias negativas, como a tristeza e a raiva, formando assim uma névoa. Inclusive esse daqui é a representação que está um pouquinho mais escura, justamente para representar um sentimento, uma força que é negativa e tem capacidade de influenciar as pessoas. Justamente por causa dessa forma e dessa força que essas pessoas que estão em energia negativa sustentam as egrégoras. É assim que funciona. O mesmo acontece com sentimentos de realização, de felicidade, de amor. E essas pessoas aqui que estão felizes, que estão realizadas, sentindo amor, elas também têm os sentimentos correspondentes que formam uma nuvem de sentimentos positivos que podem influenciar as pessoas. Daí você fala, caralho, Vitória, isso é ideia de Jerico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois entre em um lugar onde aconteceu um monte de tragédia. Eu quero que você tenha essa coragem. Entre em um lugar que aconteceu um monte de tragédia e você vai sentir, mesmo não sendo um médium desenvolvido, você vai sentir sensações ruins. Porque a egrégora daquele local está contaminada, tá? E por que eu tô dando um ênfase maior em egrégoras negativas? Porque, infelizmente, são muito fáceis de ser formadas. Isso traz a gente pro tópico seguinte. O meu gato tá enlouquecendo ali. Olha lá. Doido. Arrumou tudo. A repetição, ou seja, olha só, a repetição de pensamentos, sentimentos e emoções. Pessoas com depressão costumam ter pensamentos repetitivos, autodepreciativos. E toda essa repetição, esse pensamento gera a emoção e torna os sentimentos, deixando cada vez mais tensa a situação e levando o indivíduo cada vez para mais próximo do que da escuridão. Então, existe o céu e o inferno, só que o céu e o inferno é completamente mental. Justamente a repetição faz com que ganhe força. Não é só você que tá depressivo. Tem um monte de gente que tá depressiva também. E essa quantidade de pessoas aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Essa quantidade de pessoa que também tá depressiva vai ganhando mais força ainda, porque eles estão repetindo coisas horríveis para si mesmo e para os outros como consequência. E isso vai ficando cada vez pior, causando suicídio, causando assassinato, causando coisas que são horríveis. Essa daqui é a representação de uma moça que tem depressão, por exemplo. Conforme o tempo passa, os dias vão se passando, as horas vão se passando e ela sempre fala coisas horríveis pra si. E essa depressão, esses sentimentos vão se acumulando na egrégora e a correspondência faz com que ela se afunde cada vez mais neste abismo. E eu me lembro muito bem que eu queria que as pessoas me fizessem feliz, eu queria que as pessoas me acolhessem, eu queria que as pessoas me enxergassem, mas
esse retorno nunca chegava. Essa validação nunca chegava. E foi aí que eu falei, acabou. E eu vou ser a pessoa que vai mudar esse jogo. É muito difícil, gente, é um processo super longo. Pessoas que têm depressão, elas não veem sentido, né? Então são temas muito complicados, que envolvem as influências. Então é aquilo, o que eu quero que você fique muito bem claro. Eu quero que fique muito bem claro nessa explicação. Você tá mal, é válido, só que existem influências que pioram a situação por causa da correspondência. E é exatamente por isso que os sentimentos, os pensamentos, eles têm que ser sempre muito bem escolhidos. Quanto mais repetidos, mais forças eles ganham. E a correspondência vai fazer com que você muda disso, muda de figura, você se torna uma pessoa melhor, mais leve. A correspondência vai fazer com que você entre em uma vibração melhor, de felicidade, e corresponda com egrégoras positivas. Você vai ver o mundo de outra forma, porque você já não tá mais em constante sofrimento. Aparece no vídeo para as pessoas verem. Ai, eu sou sabazinho e eu sou gostoso. Ele falou. Então, gente, durante as pesquisas eu me fiz a seguinte pergunta. Por que o pensamento e a emoção são usados como iscas? Tá ligado? Por quê? Porque são as ferramentas mais acessíveis e menos percebidas pelas pessoas. Basta induzir um pensamento ou provocar uma emoção antiga para que o campo se abra e a influência ocorra. A influência, no caso, negativa aconteça. Então você já não tá sendo... Você tem o livre-arbítrio, porém existe a correspondência. Isso daqui é um fato. Sem o controle mental, você se torna uma presa fácil. Então, se alguém tá muito triste e vê a vida com muita tristeza e a sua mente não tá blindada o suficiente, o que vai acontecer é que você vai ser influenciado. E é justamente o que a gente não quer que aconteça, que a gente exerça o livre-arbítrio da melhor forma possível e com muita sabedoria e centralidade, uma presença. É necessário nas nossas ações nós estarmos presentes, totalmente presentes e não tão influenciados pelos amigos e por essas forças espirituais, né? A família também influencia muito. E pensamentos negativos, eles vêm e vão, o estresse diário vem e vai, tá ligado? Só que esse sentimento pode ou não ser alimentado por você. E isso é uma escolha sua. E aqui eu te faço uma pergunta. Deus nos deu o livre-arbítrio. Como você escolhe usá-lo? É uma pergunta muito profunda que eu quero que você responda aí para você mesmo. Essas pequenas conversas direcionadas, intencionadas, elas são importantes. Porque aí a gente para pensar, a gente sai um pouquinho do automático e a gente vê o que a gente está fazendo, quais são as decisões que a gente está tomando, né? Porque o livre-arbítrio existe, isso é inegável, tá? Se você é cristão, você com certeza já ouviu falar a respeito. Então, esse vídeo foi para mostrar que existem as influências e o poder do pensamento, o poder das suas próprias ações, das suas falas, da forma como você decide, qual caminho que você decide trilhar. Se você gostou, assiste outros vídeos meus aqui no canal sobre medo, sobre fé. São vários temas que aqui a gente conversa a respeito com a intenção justamente de trazer clareza, né? Para mim e para as outras pessoas que também estão aí nos seus processos de evolução e querem se tornar pessoas melhores. Para si e para os outros como consequência, né? Então, muito obrigada e até a próxima.